Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. No vídeo de hoje eu vou analisar um episódio à luz do materialismo histórico, ou seja, sob a perspectiva marxista. Vai ser um vídeo longo, onde eu vou falar bastante de teoria e também vou fazer várias citações de autores. Então, quem não gosta desse tipo de vídeo, que gosta de Star Trek como algo fechado em si, que a gente não relacione com teorias, né, das ciências humanas, principalmente, eu te convido a assistir um outro vídeo, né, aqui do canal, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te interessar. Eu vou falar sobre o episódio The Cloudminders, um episódio da terceira temporada da série original, Os Guardiões das Nuvens, a tradução em português, pelo menos na Netflix. É um episódio que foi ao ar em 28 de fevereiro de 1969, portanto, há mais de 50 anos. E olha que incrível isso, né? 5 décadas depois, nós estamos aqui falando sobre Star Trek. Então, tá no ar o Apenas um Trekker. Muito bem, meus amigos, The Cloudminders é um episódio da terceira temporada, como eu falei, é o 19º episódio dessa temporada, e a terceira temporada é tida, e é mesmo, né, uma temporada com episódios muito ruins, como o Cérebro de Spock, que é frequentemente tido como o pior episódio de Star Trek, aquele episódio dos hippies também, que é Caminho para o Éden, é um episódio muito ruim. Por outro lado, tem episódios muito bons, né? Como Incidente Enterprise, aquele que o Kirk se passa por Romulano, e Todos os Nossos Ontens, que é aquele episódio onde o Kirk e o Spock voltam no tempo pelo Atavachron, e o Spock desenvolve até uma certa irracionalidade, né? Se torna um ser mais primitivo. Bom, o episódio que eu vou falar, The Cloudminders, para mim é um episódio genial. Por quê? Porque ele tem uma metáfora incrível sobre o que é ideologia e sobre como a ideologia é central na luta de classes, ou seja, na opressão de uma classe sobre a outra. Então é basicamente sobre isso que eu vou fazer a minha leitura do episódio, que eu vou abordar nesse vídeo. O contexto do episódio, assim como toda a série original de Star Trek, é o contexto da Guerra do Vietnã, né? Então a gente sempre, se a gente levar em consideração isso, a gente sempre vai se surpreender com os temas que eles abordaram na série, porque muitos daqueles temas poderiam ser considerados anti-americanos, e era o que se acusava, né? As pessoas até hoje ainda se acusa, né, quando a pessoa tem ideias socialistas ou de esquerda nos Estados Unidos, dela ser anti-americana, né? Ser contra os valores americanos. Então é surpreendente isso, e principalmente esse episódio, porque ele tem um viés claramente de esquerda, como a gente vai ver ao longo do vídeo, né? Ele foi roteirizado pela Margaret Armin, que pegou a história do David Jarrell e do Oliver Crawford, né? O Jarrell é célebre por ter escrito o episódio dos Pingos, né? E outros episódios. E a Margaret Armin, que fez o roteiro, ela escreveu, por exemplo, aquele episódio que o Kirk e o Spock se tornam seres aquáticos, com membranas entre os dedos, da série animada, mas tudo bem. E aí o Jarrell e o esse Crawford bolaram essa história, né? E a Margaret Armin que fez o roteiro, que aí foi filmado. Esse Crawford é uma história interessante, que eu acho que é muito relevante a gente falar aqui no aspecto, no âmbito desse episódio. Por quê? Porque ele foi acusado de participar ou de ter relações com o Partido Comunista ou de ser comunista. Ou seja, ele foi uma vítima do macartismo. O macartismo foi um período da história dos Estados Unidos, na década de 50, onde um senador, Joseph McCarthy, ele perseguia produtores, diretores, atores de Hollywood e colocava eles em listas negras, né, dizendo, esse cara é comunista, esse cara é anti-americano, né? Então, às vezes não tinha nada a ver, a pessoa não era, mas era simplesmente chegava uma denúncia, né, uma delação, e a pessoa era tida como comunista. E isso aconteceu com Oliver Crawford, né? Óbvio que não dá para dizer
pelo contexto do macartismo, né, que ele pode ter sido acusado por alguém sem provas, sem ele ser de fato comunista, né? Não dá para dizer que ele era comunista ou sequer uma pessoa de esquerda. Mas a verdade é que a história que ele escreveu junto com o Gerald é uma história alinhada a um pensamento de esquerda. A história é muito simples. Um planeta chamado Merak 2 está passando por uma grave crise, que é a seguinte: uma praga se instalou no planeta e está destruindo toda a vegetação. Toda a vida vegetal do planeta está sendo destruída, vai ser destruída rapidamente. Não havendo vida vegetal, não tem oxigênio, as pessoas vão morrer. Então a missão da Enterprise é ir até um planeta chamado Ardana, né, um planeta membro da Federação, para conseguir um minério chamado Zenite, que é extraído desse planeta, né, das minas, das cavernas desse planeta, e ele funciona como um antídoto, né, para essa praga que está afetando lá o outro planeta. Só que nesse planeta, Ardana, existe uma coisa muito peculiar, que é a cidade de Stratos. A cidade de Stratos é uma cidade literalmente nas nuvens, né? Através de um sistema de elevação gravitacional, a cidade paira no ar, a muitos quilômetros de altura, né? E é uma cidade na qual os seus habitantes se orgulham de ter abolido toda forma de violência. Uma cidade de poetas, de artistas, de pensadores, né? Ou seja, eles são livres, né? Não existe nenhum tipo de opressão dentro dessa cidade, né? É o típico pensamento liberal, e aí a gente já começa a entrar aqui na teoria. O pensamento liberal vai dizer o seguinte: nós somos livres, somos emancipados, né? Mas essa emancipação política, que foi conquistada pelas revoluções burguesas e que é muito importante, ela não é plena, né? Ela não é uma emancipação plena da humanidade. Ela é emancipação política para todos, mas a emancipação econômica e social só existe para uma parcela mínima da sociedade, né? Para uma classe social, que é a classe exploradora. E a classe dos explorados, apesar de ter essa coisa linda, todos têm direitos, né? Participam da política, né? Socialmente e economicamente não são emancipados. E é isso que acontece exatamente com a outra faceta de Ardana, que não vive na cidade de Stratos, que vive nas cavernas, né, ou seja, na superfície do planeta, trabalhando em condições terríveis nas minas de extração do minério Zenite. Nas minas do planeta, então, vivem os troglitas, né? Não precisa ser muito esperto para fazer a associação com a palavra troglodita. A palavra troglodita, ela significa, originalmente, aqueles habitantes das cavernas, né? Na linguagem coloquial, que a gente usa, né, cotidianamente, troglodita é uma pessoa rude, uma pessoa pouco sensível, né? Então a gente já vê qual é a caracterização que se dá a esses habitantes do planeta Ardana, mas que não vivem na cidade de Stratos, que vivem no solo, pior, né, não vivem na superfície, eles vivem nas cavernas, trabalhando como mineradores do Zenite. Então, por esse fato deles serem chamados de troglitas, né, a gente já percebe que eles são considerados seres inferiores pelos habitantes da cidade de Stratos, né? E depois o Dr. McCoy vai descobrir realmente que eles têm 20% a menos da inteligência dos outros habitantes do planeta. Embora eles tenham o mesmo DNA, eles têm essa diferença cognitiva, né? E isso vai ter uma importância central, mas eu vou falar mais adiante. O que eu quero deixar claro é que existem duas classes sociais no planeta. Uma que vive nos céus e outra que vive nas minas. Uma que não trabalha e a outra que trabalha. E essa que não trabalha vive, é claro, explorando o trabalho desses mineradores, desses trabalhadores, né? E aí está estabelecida a contradição fundamental dessa sociedade de Ardana, que é a luta de classes, né? Por quê? Porque ambas as classes sociais, né, os que vivem em estratos e os que vivem nas minas, têm interesses antagônicos. O objetivo dos troglitas é deixar de serem explorados, enquanto os habitantes de estratos precisam, né, para sobreviver, explorar os troglitas. Uma curiosidade interessante é que, para entrar na federação, existem regras, né, obviamente. E uma dessas regras é de que o planeta não possua sistema de discriminação baseado em castas ou classes, né? E isso não ocorre em Ardana. É uma sociedade que discrimina
uma classe social, né, que são os troglitas, e tem uma classe privilegiada. Provavelmente, na época, isso não tinha sido estabelecido ainda no cânone, né, por isso que foi possível fazer esse episódio dessa forma, né, com Ardana sendo um planeta da Federação. A história poderia ter sido feita sem Ardana pertencer à Federação, né? Mas não, fica claro que ela pertence à Federação. Mas depois, na nova geração, em Deep Space Nine, isso é estabelecido, né? A gente vai ver em alguns episódios que existe essa regra para a admissão de novos planetas na Federação. Bom, de acordo com o marxismo, a história de todas as sociedades até os dias de hoje é a história das lutas de classes, né? Vamos começar primeiro aqui com o Manifesto Comunista, onde é lançada essa tese de que, ao longo da história, né, sempre existiram classes sociais, classes exploradoras e classes exploradas, né? É a grande tese da história que vai ter um impacto sobre as ciências humanas, sobre a história principalmente, como, por exemplo, o autor marxista francês Louis Althusser diz que Marx descobriu um terceiro continente das ciências, que é o continente da ciência-história. Pois é exatamente isso que nós vamos ver em Cloud Minders, né? A luta de classes. Mas o que é a luta de classes, afinal? É uma teoria que tenta iluminar o processo histórico enquanto tal, nas palavras do Domênico Losurdo. E o que ela diz? Toda sociedade é o palco de uma luta entre algumas classes sociais, que às vezes é oculta, às vezes é aberta, mas acaba sempre, né, explodindo em alguma revolução que revoluciona toda a sociedade. E isso geralmente tem a ver com os modos de produção, os meios de produção daquela sociedade. Em Ardana é isso, né? Quem produz são os troglitas e quem se apropria da produção são os habitantes de estratos. Mas também para deixar claro que a luta de classes ela não opera somente, né, em classes sociais, né? Ela opera em outros níveis distintos. Ela acontece entre um país que oprime o outro, ou então daí dentro de um país uma classe contra outra, e dentro de uma mesma classe o homem sobre a mulher, né? Então são várias formas de opressão, várias lutas de classes, por isso que os autores Marx e Engels usam no plural. E também existe, né, uma luta de classes entre as frações da burguesia. A própria burguesia luta contra uma fração oposta a ela dentro de uma classe só. Ou seja, a burguesia está sempre em luta, né, dentro da sua classe e contra os trabalhadores. Mas a questão é que, com o surgimento da indústria, né, a Revolução Industrial, as classes foram se simplificando em duas grandes classes, né, os proprietários dos meios de produção e os que nada possuem, que trabalham, que só têm a sua própria força de trabalho para sobreviver, né? E aí é a oposição clássica, então, entre burguesia e proletariado, entre possuidores dos meios de produção e trabalhadores. É exatamente essa luta de classe simplificada que nós vamos encontrar em Ardana, né? Uma população que é privilegiada e que explora o restante do planeta. E aí tem uma cena, para começar a mostrar o que acontece no episódio, o Spock, uma cena muito interessante, que está mostrando assim, um monólogo interior dele, que geralmente é um recurso que o roteirista usa para explicar melhor a trama para a audiência. Ele está refletindo sobre as grandes contradições em Ardana. Ele pensa assim, literalmente, local dos mais violentos contrastes, os que recebem a recompensa são totalmente separados dos que carregam o fardo. E ele conclui, não é uma liderança sábia, não é mesmo, porque enquanto existe uma classe oprimindo a outra, nenhuma das classes é livre, né? Os habitantes de estratos temem os troglitas e os troglitas temem os habitantes de estratos, né? Ninguém é livre. Mas durante essa reflexão do Spock, né, e aí mostra uma cena em que aparece a Droxine, que é a filha do Plaisos, né? O Plaisos é uma espécie de líder do planeta, assim, líder diplomático, conselheiro, né, um administrador, e a filha dele é uma pobre coitada alienada, né, que não sabe o que acontece no planeta e só aproveita as benesses, né. Mas é interessante que a imagem dela vai esvanecendo e aparece a Vanna. A Vanna é uma das líderes, né, dos rebeldes troglitas, que eles chamam, os habitantes de Estratos chamam de agitadores, né? Ou seja, a Vanna ela é uma líder da vanguarda revolucionária, né? Até o próprio Lenin vai falar isso,
que a consciência da classe trabalhadora ela só vai até um determinado ponto. Ou seja, a consciência dos troglitas não avança a ponto deles quererem derrubar a ordem vigente, né? E aí, para isso, é necessário uma vanguarda revolucionária. Quem já saiu da ideologia consegue ver com clareza ao seu redor e aí consegue conduzir esse processo, né, de revolução mesmo e de acabar com a exploração das classes superiores. O Spock, inclusive, vai refletir também que quando eles chegam no planeta, o Kirk e o Spock, eles são atacados por esses rebeldes, né? E ele diz que eles são dominados pela violência do desespero. É exatamente isso. Eles estão desesperados, né? Porque as condições de vida deles são muito ruins e eles precisam agir de alguma forma e resolver essa situação. Complementando a fala do Spock, o pensamento do Spock, a Droxine vai ter uma fala também muito interessante que vai tornar mais evidente isso ainda. Ela fala sobre os troglitas. Ora, eles são trabalhadores que trabalham nas minas, logo não têm o que fazer em Stratos, pois aqui não existem minas. O Spock então resume a situação dizendo, em outras palavras, eles fazem o trabalho pesado para sustentar Stratos. É exatamente isso que acontece em uma sociedade de classes. Uma classe sustenta a outra que não faz nada, né? Tem uma classe que trabalha e uma classe que se apropria do trabalho. É exatamente o quadro que nós encontramos em Ardana. Então, enquanto Stratos, né, os habitantes de Stratos vivem no luxo, né, na opulência, eles não dão nada em troca aos troglitas. Aliás, eles dão alguma coisa em troca, sim, que é a miséria, né? Os troglitas vivem em condições miseráveis, lá no fundo das cavernas, trabalhando arduamente, e quando saem à luz do dia, eles quase não conseguem enxergar, porque os olhos deles são acostumados à escuridão, né? E, além disso, como eles têm menos inteligência que os habitantes de Stratos, né, enquanto eles geram a riqueza destes para que esses possam se dedicar exclusivamente às atividades intelectuais, né? Vejam a contradição. Eles perdem a sua capacidade intelectual nas minas e para que os habitantes de Stratos possam explorar toda a sua intelectualidade, toda a sua sensibilidade artística, né? O Engels, quando ele escreve aquele livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele vai mostrar exatamente um quadro, ele vai descrever um quadro que a gente encontra em Ardana, que é o seguinte, nessa citação que vocês estão vendo, né? Os troglitas vivem como uma subespécie, né? E o Engels vai descrever lá em Manchester como é que era, né, a situação, né, dos trabalhadores. Não há limpeza nem conforto e, portanto, não há vida familiar possível. Só podem sentir-se à vontade nessas habitações indivíduos desumanizados, degradados fisicamente, doentios e intelectual e moralmente reduzidos à bestialidade. É exatamente isso que acontece em Ardana, né? Os troglitas, eles são bestializados pelo trabalho e a gente já vai entender por quê que acontece isso, que é central também na nossa análise aqui e no episódio, e que é algo genial do episódio, por que os troglitas têm capacidades intelectuais inferiores, mas já vamos ver em seguida. Outra coisa que os habitantes de Stratos dão em troca do trabalho dos troglitas é a violência e tortura. A gente vê uma cena de tortura no episódio, né? E por que acontece isso? Para manter tal situação na qual uns poucos dominam a maioria, é preciso criar um órgão que sirva para manter a ordem dominante, né? Esse órgão, esse ente, se chama Estado. Basta observar que no episódio o Plesos está sempre acompanhado de guardas, né? De modo que ele não seja importunado pelos troglitas, né? Ou seja, são esses guardas que vão manter a segurança em Stratos, né? Não que ela seja necessária entre os seus habitantes intelectualizados, mas ela é necessária para manter os troglitas no seu devido lugar, acuados, né? E o Estado nada mais é do que isso, como o próprio Lenin já tinha sacado, a partir do trabalho de Marx e Engels, né? Ele diz que o Estado é um produto do caráter inconciliável das contradições de classe, né? Ele falou isso no Estado e na Revolução, né? Então ele vai continuar dizendo, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra, é a criação da ordem que legaliza e consolida essa opressão, moderando o conflito de classes. Ou seja, o conflito de classe seria completamente aberto, né? E a classe
minoritária, classe proprietária, não teria chance contra a maioria da população. Para isso é criado o Estado. O Estado ele surge, né, quando surge a propriedade privada, para proteger a propriedade privada, né? Então essa ordem que a gente vê em status, né, é para não permitir que ninguém, né, vá interferir no funcionamento normal, né, da dominação da classe dominante. O Engels também vai falar, o Engels num livro muito interessante, que é esse aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Está tudo relacionado, a origem dos três. O Estado surge justamente quando vem a propriedade privada para protegê-la. O Estado serve para proteger a propriedade privada e quem usufrui dela. Então o Engels está falando aqui, ó, o que precisava, né, quando surge a propriedade privada? Uma instituição que, em uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também o direito de a classe possuidora explorar a não possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda. Isto é, né, quando surge a propriedade privada, surge a sociedade dividida em classes. E em sociedades divididas em classes, é necessário o Estado para que ele proteja a classe dominante, né? Então é nesse momento que surge a separação do trabalho manual do trabalho intelectual, como a gente vê em estratos e nas minas, né, de Ardana, né? A Droxine vai ter uma fala que representa perfeitamente essa questão da divisão do trabalho, né? Ela fala: a separação completa do trabalho pesado e do prazer deu a Ardana esse sistema social perfeitamente equilibrado, né? Ou seja, aquilo que o Marx e Engels vão falar, que é os que no regime burguês trabalham não lucram e os que lucram não trabalham, né? Ou seja, Droxine, ela é uma alienada, ela, claro que ela obtém as benesses, né, dessa divisão do trabalho, né? Mas daí o Plaisos completa o raciocínio da filha, dizendo que os troglitas são uma espécie inferior e os conceitos abstratos de uma sociedade intelectual estão além de sua compreensão. O que o Plaisos está fazendo aqui? Ele está naturalizando ao atribuir aos troglitas características naturais, dizendo que eles são naturalmente inferiores, né? E por isso eles não podem desfrutar de estratos, né? Quando na verdade isso advém de conflitos historicamente determinados, como a gente vai ver em seguida, né? O Domênico Losurdo, quando ele critica os paradigmas do século XIX, nessa questão de naturalizar, né? Por exemplo, o Alexis de Tocqueville dizia que os franceses, o período revolucionário francês, de 1789 a 1871, era uma loucura, né, coletiva, foi um vírus de uma espécie nova e desconhecida, que havia afetado a mente dos franceses, né? E, na verdade, ele desconsidera, como daí o materialismo histórico vai considerar, as condições concretas e objetivas, né? O antigo regime, né, ele massacrava os camponeses, o povo das cidades, e também a burguesia. Então a burguesia faz uma revolução contra o antigo regime, contra a aristocracia e a nobreza, não por conta de um vírus, né, ou de uma loucura coletiva, uma questão psicopatológica, né, como alguns autores colocam, autores conservadores. Não, foi justamente então contra esses paradigmas, né, do século XVIII que Marx e Engels elaboraram a teoria da luta de classes, que é baseada no materialismo histórico, né. Mas aí a questão, para resumir, é a seguinte: em Ardana o Estado é indispensável, né, para que se mantenha a classe dominada no seu lugar. E aí mesmo uma sociedade que é intelectualizada, esplendorosa, como Ardana, né, vai precisar utilizar da repressão violenta contra os que ousam se rebelar, né. Como a gente vê na cena da Vanna, quando ela é presa em estratos e ela é levada para uma câmara de tortura, a qual Kirk e Spock vão se opor, né, categoricamente, né? Porque outra questão, porque a Ardana não poderia pertencer à Federação porque se utiliza de tortura, né? Mas quando o Marx analisa o trágico desfecho da Comuna de Paris, ele fala exatamente sobre essa questão do Estado se tornar muito violento, não importa a sociedade que seja, para conter, né, quando os párias da sociedade se rebelam, quando os escravos assalariados se rebelam, né? Ele diz, então: a civilização e a justiça da ordem burguesa
aparecem em todo o seu pálido esplendor, sempre que escravos e os párias dessa ordem se rebelam contra seus senhores. Ou seja, né, os troglitas estão se rebelando, então olha o que acontece com eles, mesmo sendo stratos. Então essa civilização e essa justiça mostram-se como uma indisfarçada selvageria e vingança sem lei. Cada nova crise na luta de classes entre o apropriador e o produtor faz ressaltar esse fato com mais clareza. É genial, é exatamente isso que acontece em Stratos, né? Há uma crise, os troglitas estão começando a encher o saco, né, de Stratos, então eles precisam utilizar da violência. O Marx escreve isso aqui, ó, na Guerra Civil na França, para conter o que eles chamam de agitadores, né? E sendo uma das líderes dos agitadores a jovem Vana. Muito bem, a Vana, então, o que ela vai alegar? Ela vai dizer que fala pelo seu povo, né? Ou seja, como eu estava falando antes, ela é a vanguarda revolucionária, e ela defende aquilo que é óbvio, né? Mas claro que não é aceito pelos habitantes de Stratos, que é que os troglitas têm tanto direito quanto eles de usufruir da cidade, de viver na cidade, né? E aí a Droxine, né, filha do Plesos, vai dizer que não, Stratos é somente para conselheiros, estudiosos, e, né, não sabe o que os troglitas fariam lá. A Vana responde, viver no sol e no calor, como todos têm direito. Aí a Droxine, bem ingenuosinha, bem bobinha, bem alienada, diz, as cavernas são quentes e os olhos dos troglitas não são acostumados à luz e que suas mentes não são acostumadas à lógica. Olha só, é a justificativa ideológica para a dominação dos troglitas, ou seja, eles são inferiores, né, perante os olhos dos habitantes de Stratos. Mas é a partir da descoberta que o McCoy faz que o Zenaite produz um gás que emburrece as pessoas, né? Ou seja, em outras palavras, é um gás que deixa as pessoas inertes perante a realidade que a cerca. E tudo muda de figura quando ele faz essa descoberta, né? E aí o episódio fica mais genial ainda. A dominação dos troglitas, ela tem uma origem concreta. Não é porque eles são inferiores, né? Não é porque eles estão foram acometidos de algum problema, não. É um fato histórico determinado. O gás que sai do Zenaite, quando ele é minerado, ele compromete a capacidade mental da pessoa, né? Mas é uma coisa temporária, né? Pode ser, se a pessoa não se expõe mais ao gás, ela recupera a sua inteligência, né? Mas o que isso significa, né? Essa é a grande metáfora. O gás é a metáfora da ideologia, né? Porque ela distorce a realidade para os troglitas. Eles não enxergam a realidade como ela é. Eles enxergam a realidade invertida. E aí não conseguem se organizar para subverter a ordem. Eles são a maioria, né? Para colocar abaixo o sistema. Somente alguns deles conseguem. Por quê? Porque são os que trabalham em Stratos. Como a Vana. A Vana servia na casa do Plesos e da Droxine. Então ela perdeu o contato com o gás Zenaite. E aí ela recuperou sua inteligência. E ela saiu o véu da frente dos olhos dela, ela pôde enxergar a realidade como ela é. E é o que Marx e Engels vão falar sobre a ideologia. Se em toda a ideologia os homens e as suas relações aparecem de cabeça para baixo, como numa câmara escura, é porque esse fenômeno deriva do seu processo histórico de vida, da mesma maneira que a inversão dos objetos na retina deriva do processo diretamente físico da vida. Ou seja, é uma metáfora, né, da ideologia, o gás Zenaite. Ele funciona nesse episódio mais ou menos como os óculos, né, que aparecem no filme Eles Vivem, They Live. É um filme do John Carpenter. No filme, quem não viu, veja esse filme porque é um filme genial. É um clássico meio esquecido do cinema de esquerda de Hollywood. Nesse filme tem um cara chamado John Nada mesmo, né, ou seja, o cara é um nada na sociedade, ele está procurando emprego, ele não tem nada, ele só tem uma mochila. E ele encontra uns óculos escuros que ao colocar esses óculos, se consegue enxergar a realidade. Por exemplo, ele olha para um cartaz na rua, ele enxerga o que está dizendo lá atrás, né? Compre, case e reproduza, né? Para manter a ordem, né? O dinheiro, ele olha e está escrito, esse é o seu Deus, né? Ou seja, um óculos anti-ideológico, né? Pela ideologia, a gente não consegue ver a realidade, né? O gás Zenaite, nesse caso, ele é uma máscara ideológica, né? Ele faz com que os troglitas não consigam perceber que eles são iguais aos moradores de Stratos,
que eles têm os mesmos direitos, e aí se conformam com a vida, né, que eles levam com a exploração. Eu acho que o diálogo do Kirk com a Vanna, ele é perfeito, ele mostra, né, perfeitamente essa metáfora. O Kirk, o McCoy preparou uma máscara, né, que se coloca e aí se respira normalmente no ambiente das minas, sem ser afetado pelo gás Zenite. E esse gás vai permitir que os troglitas eles respirem, então, sem ser afetados, né? Ou seja, a máscara ela vai fazer com que os troglitas percebam a realidade como ela é, porque volte a inteligência deles, né? A Vanna vai dizer o seguinte, e aí é muito genial isso. Ela diz assim, ó, é difícil acreditar que algo que nunca foi visto ou sentido possa trazer tantos danos. E o Kirk responde, é verdade, mas uma ideia também é assim. E o que manteve os troglitas todos esses séculos nas minas foi uma ideia errada. Perfeito, genial, ideologia, né? Uma ideia errada, distorcida, como a câmara escura que o Marx e Engels falam, que a imagem entra invertida, né? E isso por quê? Porque as ideias da classe dominante são as ideias dominantes, né? Ou seja, a classe que tem a força material da sociedade, a classe que domina os modos de produção, como é a classe de extratos, é a classe que possui a força espiritual, né? Em termos de ideias, né? Marx e Engels usam esse termo, né? Então é exatamente o que ocorre em Ardana com extratos. Eles têm o controle das minas, logo é ela que produz, né? A sociedade de extratos que produz as ideias, que são aí comuns a toda a sociedade, né? Se faz o mundo a sua imagem e semelhança. A classe dominante faz o mundo a sua imagem e semelhança, né? E isso até interessante porque é representado nos habitantes da cidade serem os trabalhadores intelectuais. Mas daí seguindo aqui, ó, para ficar mais forte aqui a nossa compreensão sobre isso, o Marx e Engels vão falar, as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a produção material dispõe, assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual. É o quadro que nós encontramos em extratos. Ainda de acordo com Marx e Engels, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Ou seja, é a vida material, o trabalho dos Zenites, né, que determina quem eles são, né, a classe social que eles pertencem, né. Então, assim, o pensamento daqueles que são despossuídos, ele está sempre submetido às ideias daqueles que tudo possuem, né. Por isso que o gás é uma grande ideia para representar como a ideologia opera nesse episódio, né. Eu acho assim, isso realmente fantástico, né. Bom, no fim do episódio, não houve a derrubada da ordem vigente pelos troglitas, né? Mas, quer dizer, houve um começo de mudança, né? O Marx e Engels conclamam a derrubada, né, violenta da ordem vigente, através de uma revolução dos trabalhadores, né? Mas isso não aconteceu ainda em Ardana, né? A Droxine, pelo menos, já está menos alienada e ela fala para o Spock que deseja sair das nuvens e conhecer as cavernas. E os troglitas, embora com as condições legadas pelo seu passado terrível, né, eles têm a chance de começar a fazer a sua própria história. Nessa passagem aqui de Marx, né, no 18 de Brumário, a gente pode ver isso. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Ou seja, é com esse pesadelo, nesse livro aqui que o Marx escreve isso, né, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, é com esse pesadelo que os troglitas vão ter que iniciar a sua revolução. Um passo já foi dado, né, que é a possibilidade de ver através da ideologia, vencer a ideologia, como eles conseguiram fazer nesse episódio. E aí o Kirk e o Spock praticamente desencadearam um processo revolucionário em Ardana, né? Segue o baile. Seria curioso voltar em Ardana muito tempo depois e ver como é que ficou a situação. Outros livros que eu citei aqui, que eu não mostrei: Ideologia Alemã, Marx e Engels,
O Estado e a Revolução, Lenin. E esse aqui que é fantástico, esse autor é incrível, Domênico Losurdo, e aqui a luta de classes, ele faz uma história intelectual aqui da luta de classes, recomendo demais. Vou deixar todos os livros na descrição do vídeo, para quem tiver interesse, né, a partir das citações que eu mostrei aqui. Aprofundar seus conhecimentos no marxismo ou continuar os debates. Pessoal, foi um prazer, mais uma vez. Aguardo todos nos próximos vídeos. Uma vida longa e próspera.